Bem-vindos ao primeiro episódio de Relatos pelo Mundo. Esse é o espaço onde as histórias de viagem ganham vida. Meu nome é Fernando Estival, eu sou um viajante turismólogo e serei também o apresentador aqui deste programa. Hoje nós vamos mergulhar em uma experiência real de um viajante igual a você. E a cada episódio eu vou comentar, refletir e até filosofar sobre o que essa experiência tem a nos ensinar. Então prepare-se para descobrir um novo olhar sobre o turismo e quem sabe se inspirar para a sua próxima aventura. Por este ser o primeiro episódio, nós teremos um relato um tanto especial. Nós teremos um relato diretamente da vida do apresentador. O meu relato. O relato sobre a minha experiência no turismo. Então vamos conhecer essa história e ver como ela nos conecta com os desafios e as maravilhas do mundo. Olá a todos, meu nome é Fernando Estival, eu sou um viajante turismólogo e eu vou compartilhar hoje com vocês, de maneira breve, a minha experiência, que era para ser um voluntariado e uma visita ao Monte Kilimanjaro no continente africano, mas que por conta de algumas coisas acabaram resultando em um mochilão, viagem de carona pela América do Sul. Então, apenas para contextualizar para vocês um pouco sobre o meu cenário naquela época e as minhas intenções com a viagem, aqui vai algumas informações. Em 2017, eu estava concluindo o meu curso superior de tecnólogo em gestão em turismo e eu trabalhava por temporada para uma companhia de cruzeiros, onde durante alguns meses, que representavam basicamente os meses de temporada de cruzeiros na América do Sul, que é basicamente ali de final de outubro até mais ou menos o final de abril ou maio, dependendo. Eu trabalhava prestando serviços como auxiliar de coordenador, onde eu ia para o escritório em São Paulo nos dias de semana e nos dias em que tinham escalas no Porto de Santos e às vezes em outros portos de outros estados, eu ia acompanhar a operação de embarque e desembarque de passageiros. Eu comentei na abertura que eu sou um viajante e turismólogo. O que isso quer dizer, né? A minha intenção ao falar dessa forma e usar esses termos é mostrar para vocês que de alguma forma a minha vida é bastante pautada pelo turismo e isso acontece de uma forma que ela realmente influencia diferentes áreas da minha vida e isso acaba resultando nos tipos de experiências que eu acabo tendo e os tipos de bagagem que eu acabo adquirindo, né, como indivíduo, seja como um profissional do turismo ou como um viajante. Eu acabo sendo uma pessoa que tem uma percepção, uma vivência nesse universo das viagens. A partir disso que eu venho aqui e compartilho a minha perspectiva, a minha opinião ou as minhas sugestões. Então é sempre querendo apresentar algo a partir desse olhar e dessas intenções de oferecer algo para vocês, a realidade de quem lida com o turismo, direta e indiretamente, como um entusiasta da vida, como um profissional, um acadêmico e até mesmo um viajante. Então, essa é a minha visão aqui, falar dessa forma. Vamos ver, vamos continuar, né? A minha intenção naquele momento era aproveitar mais um intervalo entre uma temporada e outra, e o período onde eu não estaria estudando, para ter uma experiência no turismo. Isso era algo que eu já fazia, tanto que no intervalo e nas férias anterior do trabalho e da escola, eu tinha ido para a Nova Zelândia passar 3 meses lá, a fim de fazer uma imersão na cultura neozelandesa e também entender como funcionava o turismo em um lugar desenvolvido, tanto para a população quanto para o turismo, como a Nova Zelândia. E dessa vez, no ano de 2017, a minha expectativa era fazer uma viagem pela África do Sul, subindo rumo à Tanzânia. E nesse percurso, conhecendo o máximo de coisas, de culturas, de pessoas, de doutrinas, filosofias e apreciando a natureza daquele continente. Como objetivo específico, a meta era, ao subir rumo à Tanzânia, conhecer pessoas, fazer voluntariados e quando chegasse na Tanzânia, subir o Monte Kilimanjaro. Isso tudo em condições simples, pouquíssimo dinheiro e apenas a boa vontade e o bom estudo do destino para aquela experiência. Isso significava que, em resumo, as minhas condições eram relativamente simples, mas eram genuínas. E assim sempre foram e sempre deu certo no final das contas. Pois bem, me preparei o que deu, comecei então a viver a experiência da organização e realização da viagem.
Para aquela experiência, eu decidi fazer algo diferente do habitual. Eu decidi que eu ia compartilhar com as pessoas ao meu redor o que eu estava prestes a fazer. Ou seja, eu contei para a minha família, para os meus amigos, para os colegas de profissão, pessoas do trabalho, dos estudos, enfim, eu contei para todos que eu estava prestes a ir para a África e que eu ia ter uma imersão, onde eu faria voluntariado e que também cruzaria o estado da África, o continente da África do Sul até a Tanzânia, e que quando chegasse na Tanzânia eu pretendia subir o Monte Kilimanjaro. Naturalmente, isso gerou muitas conversas, muita festividade e, em resumo, muitos comentários e muitas distrações. O que eu não sabia é que tudo isso, de alguma forma, me influenciaria e que faria o rumo da história mudar completamente. Pois bem, ficou claro aqui que eu estava já tendo uma experiência diferente e nova para mim desde o início de tudo. Então, isso é importante de assimilarmos. Quando chegamos à semana no meu embarque rumo à África do Sul, eu me recordo de 2 dias antes eu receber mensagem da minha agente de viagens, informando que ela não conseguiria fazer o meu check-in online para mim, assim, me lembrando de que eu iria precisar fazer essa ação. Informei que estava tudo bem e que, assim que possível, eu já iria fazer. Ok, ela então simplesmente encerrou o contato e aguardou por alguma atualização minha. Quando chegou no sábado, suposto dia de embarque, eu estava rumo ao aeroporto de Guarulhos com minha mãe, meus 2 irmãos e as minhas cunhadas, e eu percebi que eu estava me atrasando já por conta do trânsito. Eu morava na Baixada Santista, mais especificamente na Praia Grande, e eu estava atrasado para chegar no aeroporto de Guarulhos. Decidi então mandar mensagem para a minha agente, já para antecipá-la a respeito desse atraso. Então, foi quando eu percebi que ela falou que eu estava atrasado apenas 2 dias. E muito provavelmente eu não conseguiria embarcar rumo à África do Sul. Gente, eu estava 2 dias atrasado para o meu voo a um outro continente, para uma viagem que eu estava aguardando há meses. Pois é, isso aconteceu comigo. Naquele momento, a minha única saída foi pensar rápido numa solução e não deixar a peteca cair. Ou seja... Pera, vamos analisar aqui. Eu quero que vocês imaginem só a cena, eu no carro, assim ó, olhando no celular, vendo o que ela me falou, olhando pra minha família no carro e levando empolgado. O que fazer nessa hora? De verdade, o que fazer? Alguém ensinou? E assim, eu já sei, como pessoa que viveu isso na pele, eu já sei o que vocês têm a dizer sobre como eu deixei chegar nisso. Assim, apresentar vários comentários. Fiquem à vontade para compartilhar, porque já comenta aí o que você acha de eu ter cometido isso. Mas vamos lá. Que era me entregar e ter uma viagem, uma experiência genuína no turismo. Assim, eu decidi fazer. Segui rumo ao aeroporto. Quando chegou lá, eu me despedi da minha família, expliquei a situação. Todos, obviamente, primeiro, riram da minha cara e, na sequência, se preocuparam ao ver que eu não tinha dinheiro para seguir com a viagem, comprando tudo novamente, e que eu também não iria conseguir trocar o voo e realizar a viagem. Mas mesmo assim, eu avisei que eu iria continuar de uma forma ou de outra com a minha experiência. Então todos se despediram de mim e foram embora, e assim eu comecei a minha viagem. Muito obrigado à minha família por respeitar as minhas intenções e confiar em mim, acima de tudo. Desculpe também pela preocupação. Naquele momento, o que mais passava pela minha cabeça era como eu pude deixar isso acontecer, como eu pude, algo tão importante pra mim, chegar nesse ponto. E claro, como eu vou consertar essa situação, porque afinal de contas eu estava no meio do aeroporto precisando encontrar uma solução para continuar a minha experiência. Isso é verdade, a intenção era, vamos resolver isso e dar continuidade ao que precisa acontecer aqui. É isso, acima de tudo, essa era a intenção. Eu chequei rapidamente quanto eu tinha e concluí que era menos de R$500. Sim, eu falei pra vocês que a minha experiência era simples e genuína. Isso significa que eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha muita disposição. Então, após ver as minhas condições, eu busquei pelas alternativas que estavam ao meu alcance. Conversei com o gerente da companhia aérea, vi até onde ele conseguiria ou não me ajudar e, na sequência, concluí que eu teria que mudar todo o meu trajeto, pois eu não tinha condições de pagar um outro voo para a África e que também já não tinha mais disponibilidade naquele mesmo dia. Após isso, eu fui em todas as companhias aéreas do aeroporto e vi todos os voos disponíveis e os seus valores para aquele dia, concluindo que também não conseguiria mais pegar um voo para algum lugar fora do Brasil. Sendo assim, eu parei, continuei avaliando as alternativas, já mexendo no meu celular, conversando com pessoas, olhando grupos, até que eu lembrei que existia um ônibus... Não, antes de falar que eu lembrei e tudo mais, a gente não pode esquecer que eu tava vivendo o drama na pele, que era... Cara, as chances disso aqui dar certo e ainda acontecer algo são mínimas. É isso que eu tô entendendo, é isso. Mas eu conversei com o gerente, é o que eu falei. O que eu tentei naquela hora era avaliar
todas as alternativas que eu tinha, ou pelo menos o máximo possível, para eu conseguir compreender, né, chegar a uma conclusão de qual poderia ser útil para mim. Então por isso que eu conversei com o funcionário da companhia aérea e eu rapidamente entendi até onde ele poderia me ajudar. Eu expliquei a situação, eu expliquei a importância daquela experiência na minha vida e, enfim, nada aconteceria a partir dali com ele, né, naquele dia. Então não resolveria o meu problema e eu já não tinha tanto para gastar também em voos. Mas vamos seguir. Depois disso aí foi quando eu concluí, né, e aí, como eu falei, eu fui em todas as companhias aéreas buscar por informações até que eu cheguei a essa conclusão aqui, depois de pensar, de conversar, de ver, ler informações, enfim, aqui foi o que aconteceu na sequência, né? Saía de São Paulo e ia para Foz do Iguaçu, ou seja, ali alguma possibilidade já começava a se apresentar. Buscando pelas informações, eu concluí que eu tinha apenas 1 hora para conseguir chegar na rodoviária da Barra Funda e comprar a passagem para embarcar no ônibus rumo a Foz do Iguaçu. E que dali eu teria a oportunidade de me deslocar para outros países da América do Sul e iniciar uma viagem, pelo menos em um país diferente do Brasil. Assim, eu me apressei e consegui chegar na rodoviária, pegar o ônibus e iniciar a rota. Primeiramente, vocês aí de São Paulo sabiam sobre essa opção? De que existe a possibilidade de você ir de ônibus rumo ao sul do país? Quando eu lembrei que existia essa opção de ir para Foz do Iguaçu, eu entendi que, e aí de Foz do Iguaçu eu consigo sair. E aí eu vou ter alguns países um próximo do outro para me locomover e, enfim, desfrutar e ter essa experiência e dar continuidade a essa minha intenção de ter contato com tudo que eu queria ter contato e viver tudo que eu tinha em mente, ainda que não fosse na África. Então é por isso que me foi interessante ir pra lá. Vale lembrar que até aquela altura do campeonato eu já não tinha mais um roteiro do que eu ia fazer. Eu só sabia que eu queria continuar viajando e me entregando a este modelo de viagem, que era o mochilão. Então eu busquei dentro de mim informações que me levassem a entender o que de fato eu estava buscando, até conseguir criar uma viagem com um roteiro sobre o que eu iria fazer ali, de última hora mesmo. E foi o que eu decidi. Eu entendi que, no fundo, eu estava buscando por contatos com outras culturas, outras paisagens, outras pessoas, e que, se eu me entregasse, eu conseguiria vivenciar isso independente de onde eu estava. Então, eu entendi que isso era tudo que importava naquele momento. Continuar a viagem e ter contato com tudo isso que estava ali, me esperando, independente se fosse na África ou na América do Sul. Interessante, né? Deu para entender aqui um pouco do que eu tô querendo trazer, que já causa uma reflexão só de ouvir, que nossa, é verdade, será que eu sei o que é que eu estou buscando nessas minhas experiências como viajante? E, bom, no universo do turismo a gente pode até estender para o que eu estou buscando como profissional, qual que é a minha meta, qual é a minha expectativa e o meu objetivo de vivenciar ali. Então, enfim, isso é importante de saber, porque é como se fosse um funil que vai chegando o mais perto do que a gente poderia vivenciar, realizando alguma experiência, e que nos traria a sensação e a realização daquilo que a gente realmente estava buscando. Então é isso que foi o mais importante para mim, reconhecer o que eu tô buscando, já que eu não vou conseguir ir para África, o que eu tô buscando e que eu ainda consigo dentro desse cenário aqui. E essa foi a minha conclusão. Agora vamos continuar. Para detalhar ainda mais e afunilar esse roteiro, eu criei umas metas. As metas seriam sair pelo sul do Brasil e entrar pelo norte, mais precisamente pela parte amazônica. Então, eu defini que eu iria passar pela Argentina, subir rumo à Bolívia. Dali, da Bolívia, eu iria pelo Peru. E do Peru, eu iria entrar no Brasil e ter as experiências naquela parte do país. Então, a minha viagem se sucedeu a partir daí com um roteiro um pouco mais elaborado. Apesar de ter menos de R$400 naquela altura do campeonato e não ter ideia nenhuma do que eu iria fazer. Mas, ainda assim, a experiência aconteceu e hoje eu posso te dizer que foi melhor do que eu poderia ter imaginado se eu tivesse organizado todo o roteiro antes. Como vocês puderam ver, ali foi, então, de fato, a conclusão daquele acontecimento na minha vida. Assim, o que eu decidi fazer após perceber que eu cheguei 2 dias atrasados no aeroporto e ver que eu já não tinha mais condição de realizar a viagem que eu tinha planejado. De fato, foi isso que aconteceu. Eu percebi, eu não conseguiria. Mas o que eu poderia fazer a partir dali? E, como vocês puderam ver, eu acabei indo para uma viagem de 42 dias
pela América do Sul, onde eu saí pelo sul do Brasil, passei pela Argentina, passei pela Bolívia, passei pelo Peru e entrei no Brasil pelo Acre e fui descendo estado por estado até chegar em São Paulo. Então, e vale lembrar que eu ainda cheguei com uns R$ 50 em São Paulo. Então, assim, foi uma experiência única. E eu poderia dizer para vocês logo de cara que o mais importante não foi os lugares que eu passei, mas sim o que eu vivenciei nos lugares que eu passei e as pessoas que eu encontrei nos lugares. Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês entenderem do que eu estou falando e imaginarem, pensarem e refletirem sobre a profundidade e as consequências, os impactos dessa experiência na minha vida e o quanto talvez elas podem ter sido agentes de transformações em mim. Eu poderia dizer que o ponto auge dessa experiência, sem dúvidas, foi a minha passagem pelo Acre, porque assim, no Acre eu tive a oportunidade de ter o contato com a cultura indígena. Eu vinha de uma fase onde eu estava realmente vivenciando várias coisas associadas àquela cultura, e eu tive a oportunidade de conhecer o Bruno Borges, que se você não está conseguindo saber ou lembrar quem é através desse nome, eu vou deixar aqui a imagem. E Bruno Borges, para quem não sabe, é o menino do Acre. E enfim, eu tive a oportunidade de vivenciar algo muito especial, que foi a minha passagem pela União do Vegetal, então lá no Acre, e isso foi assim transformador. Essa sequência de dias ali no Acre para mim foram assim um divisor de águas na minha vida. Então a impressão que eu tive tudo fez sentido ali, e isso é só assim a ponta do iceberg do que foi essa experiência. Caminhar na estrada, eu cheguei a caminhar mais de 11 horas, que foi durante a madrugada até o amanhecer, e a minha primeira carona na Argentina foi a polícia após me abordar, me revistar e perguntar o que eu estava fazendo ali, porque eu estava perto da fronteira e estava caminhando com uma mochila há muito tempo. Enfim, assim, foram experiências riquíssimas que eu nunca vou esquecer. E que experiência intensa essa, não? Já imaginou se fosse você ali? O que você faria? Histórias como essa mostram que cada viagem é uma oportunidade, é uma jornada de crescimento e descoberta. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio de Relatos pelo Mundo. Se você também tem uma história inspiradora, compartilhe com a gente. Quem sabe ela não é a próxima a estar aqui no nosso programa. Então até o próximo episódio, e lembre-se, o mundo é feito de histórias e a sua pode ser a próxima a nos inspirar. Meu nome é Fernando Estival, eu sou um turismólogo e viajante, e essa é a Eu Mundo.